Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. No dia 2 de janeiro, a gente celebra uma profissão que, olha, é absolutamente essencial, mas que muitas vezes passa totalmente despercebida. Hoje, vamos mergulhar no universo dos sanitaristas para entender por que eles são verdadeiros heróis invisíveis que protegem a nossa saúde todos os dias. Pensem um pouquinho sobre essa pergunta. Antes de qualquer médico, de qualquer hospital, existe uma linha de frente silenciosa trabalhando por todos nós. A resposta, claro, é a prevenção. E é esse trabalho fundamental que nos leva direto ao nosso tema de hoje. E é exatamente aí que entra o sanitarista. A missão deles é esse trabalho invisível que sustenta a saúde de toda uma população. Vamos ver na prática o que isso quer dizer no nosso dia a dia? Olha só como essas ações são a base de tudo. Garantir água potável, cuidar do esgoto, gerenciar o lixo. Pode até parecer básico, né? Mas são justamente essas medidas que criam uma barreira contra doenças terríveis que já marcaram a nossa história. Cada vez que a gente abre a torneira e sai água limpa, cada sistema de esgoto que funciona direitinho é uma vitória da saúde pública. É a prevenção de epidemias, salvando milhões de vidas. Esse trabalho é a fundação, muitas vezes invisível, sobre a qual a nossa saúde coletiva é construída. Aqui está a essência da coisa toda. Uma força silenciosa e preventiva. O foco não é curar a doença depois que ela aparece, mas sim impedir que ela sequer comece. E isso vai muito além da saúde, viu? Quando uma comunidade tem acesso a saneamento básico, isso quebra ciclos de pobreza, permite que as crianças vão para a escola em vez de ficarem doentes, isso devolve dignidade para muita gente. É uma ação que garante não só saúde, mas também justiça social. Agora, vamos mudar um pouco a nossa lente. Nosso material de origem oferece uma perspectiva filosófica bem única para a gente apreciar ainda mais esse trabalho. Vamos explorar esse ponto de vista para entender não só o que os sanitaristas fazem, mas também a profundidade moral e o porquê por trás dessa dedicação ao bem de todo mundo. De acordo com a visão do espiritismo kardecista, que é apresentada na fonte, o trabalho do sanitarista é muito mais do que só técnica. É visto como uma forma prática de amor e serviço ao próximo. Nessa perspectiva, promover o saneamento é uma forma de preservar a vida e de reduzir o sofrimento. Então, a grande questão é como essa conexão acontece na prática. A fonte que a gente analisou traça alguns paralelos bem diretos entre as tarefas do dia a dia do sanitarista e os princípios fundamentais ensinados por Allan Kardec. Vamos ver como isso se encaixa ponto por ponto. O primeiro paralelo é fascinante. A doutrina espírita ensina que a doença não é um castigo, mas uma consequência natural de desequilíbrios. E o que o sanitarista faz? Ele vai direto na causa, na água contaminada, na falta de saneamento. Eles confirmam na prática que quando a gente elimina as más condições, a gente reduz o sofrimento. O segundo ponto é a lei de causa e efeito em plena ação. Sabe aquela história de que prevenir é melhor que remediar? Pois é, isso é a lei de causa e efeito aplicada na saúde coletiva. Ações corretas de saneamento geram o efeito positivo da saúde. Por outro lado, a negligência gera o efeito negativo da doença. Simples, direto e muito poderoso. Agora, o terceiro paralelo, a lei do progresso. A ideia aqui é que a humanidade evolui quando a gente troca a ignorância pelo conhecimento. E o trabalho do sanitarista é um exemplo perfeito disso. Cidades mais saudáveis e políticas públicas eficientes não são só um avanço material. Segundo essa visão, elas servem diretamente ao progresso moral de toda a sociedade. E por fim, a caridade em ação. Kardec definiu a caridade como benevolência, e o sanitarista pratica essa caridade de um jeito silencioso e coletivo. Não é um ato individual, mas uma ação na estrutura da sociedade que protege todo mundo, sem distinção, evitando o sofrimento em massa. Bom, ao juntar tudo isso, o que a gente pode concluir? O sanitarista surge não só como um profissional técnico, mas também, de acordo com a perspectiva da nossa fonte, como um verdadeiro agente de progresso moral. Então vamos resumir os pontos-chave? O sofrimento, muitas vezes, tem causas que a gente pode combater. A prevenção é uma lei de equilíbrio em ação. O verdadeiro progresso exige conhecimento e responsabilidade de todos nós. E, por fim, cuidar da vida coletiva é um profundo dever moral. O trabalho do sanitarista personifica cada um desses pontos. E a gente termina com essa citação poderosa de Allan Kardec, que a fonte usa para amarrar tudo. O que ela nos diz? Que os princípios podem ser só teoria ou podem se tornar ação. No campo da saúde pública, nas mãos do sanitarista, esses princípios se transformam em responsabilidade, em consciência e, acima de tudo, em amor ao próximo. Um belo pensamento para a gente levar.